O Unicef apresenta Somos a semente do amanhã, plantando um futuro pra florir mais gente. Árvore dos sonhos que vai germinar. Somos a semente, somos a semente. Andrew teve muita dificuldade em conciliar os estudos e os cuidados com sua mãe durante o ensino fundamental. Hoje, nós vamos para Vila Velha, no Espírito Santo, para conhecer um pouco mais da história desse jovem estudante do 3º ano do ensino médio. Então, eu sempre fui muito brincalhão. Eu sempre fui faladeiro, eu conversava com todo mundo lá na minha rua, no meu bairro. Só que aí, aos 9 anos, eu tive que começar a mudar esse meu jeito de pensamento pelo fato de minha mãe ter começado a precisar de mim, para mim poder cuidar dela. Quando eu estava cursando a terceira série de ensino fundamental, foi praticamente, eu acho que foi o primeiro ano que minha mãe ela ficou acamada. Foi um ano onde eu tive que ter a responsabilidade em dobro, porque eu tinha que dar responsabilidade da escola e ter responsabilidade em casa. Então ficava pesado de mim, porque eu acordava 3 horas da manhã para poder dar banho nela, para arrumar ela para ela ir pro hemodiálise. Eu levava ela na ambulância, às vezes que os caras da ambulância assim, já até me conheciam já. Ela vinha, cumprimentava e tudo mais, e deixava eu levar ela até a ambulância. Então eu acordava esse horário, eu arrumava ela, aí eu ia dormir de novo. Aí eu acordava cansado no outro dia. E foi na terceira série, foi onde eu reprovei a minha primeira vez. Já no primeiro ano eu reprovei porque eram os primeiros anos da morte da minha mãe, do falecimento da minha mãe. A professora passava atividade, eu não ficava assim, eu não vou fazer. O Andrew e o pai foram à escola conhecer para fazer a matrícula. E aí a gente recebe o Andrew com uma defasagem de idade série já trazida na sua história, um jovem negro, né, um jovem pobre, mas com sonhos guardados dentro dele. Meu pai falou assim, ele tem que se esforçar bastante. Aí a coordenadora nem me conhecia e falou assim, não, mas eu sei que ele vai se esforçar, ele é um menino bom. E nisso foi o que acendeu em mim, falou assim, poxa, como assim? A pessoa nem me conhece e sabe que eu sou bom? Não é possível. A primeira metodologia que ele recebe dentro do tempo integral chama-se acolhimento. Ele é acolhido pela equipe escolar, ele é acolhido pelos colegas. Toda a gestão fique mais presente na vida do aluno, pergunta como você está, tenta te ajudar, tenta focar nos seus estudos, tenta fazer focar no seu futuro. E acaba fazendo com que você veja que não é só professor e aluno. A escola de tempo integral, ela tem um diferencial muito bacana. A centralidade do programa é o projeto de vida do estudante. Então lá, ele ou aprende ou reaprende a sonhar. Tudo começa pelo sonho. Tanto que tem a aula de PV, que é o projeto de vida, onde as pessoas que têm sonhos de fazer essas escadinhas e falam assim, para mim alcançar meu objetivo, o que eu posso fazer? Estudar, focar. Então tem essas escadinhas. E para quem não tem sonhos, a aula de PV acaba falando assim, o que você gosta? O que te faz mais feliz? Quando eu entrei na escola foi onde eu perguntei o que é melhor para mim, o que eu quero para mim. Despertou a questão de confiança em mim, de acreditar que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Se eu chegasse para conversar com você agora aqui, eu ia ficar tremendo todo. Pensa em uma vara verde no meio de uma tempestade, eu seria essa pessoa. Eu tremeria toda, a escola acabou tirando isso de mim também. E o ambiente da escola para ele é mais do que uma casa. E ele me conta muito que a mãe dele era um porto seguro para ele que ninguém tinha. Quando ela morreu, ele ficou sem ninguém. Ele é muito dedicado, ele faz tudo que você pede para fazer, questão de escola, ele tá fazendo, sabe? Mas só que o único mês que ele fica realmente mal é no mês que a mãe dele, no caso, se foi e que ele dá uma caída. O Andrew, ele chegou pra gente, eu costumo sempre brincar com ele, um menino assustado. E hoje eu vejo um gigante, assim, cheio de autonomia, cheio de presença, com habilidades extremamente desenvolvidas e capaz de enfrentar esse mundão aí. E antes de eu entrar na escola, eu era um diamante bruto.
Então eu precisava ser lapidado, ficar naquela moldura bonita. E a escola foi o que fez isso. Eu acho que a primeira coisa assim, que fica muito claro é a escola começar a enxergar esses estudantes que até então eram invisíveis socialmente, eram invisíveis na escola. Talvez a sociedade não enxergava que essa dificuldade que ele tinha que passar da vulnerabilidade social, né, do seu contexto familiar, que isso levava ele a talvez um possível abandono escolar e a essa defasagem de idade séria que ele trouxe. E aí o que eu acho que faz toda a diferença é quando a escola passa a enxergar o Andrew. E a enxergar ele na sua particularidade, na sua dificuldade, na sua fragilidade. E aí quando se enxerga o Andrew se sente enxergado. E a partir do momento que o Andrew se sente enxergado, ele sente que ele tem que devolver para a sociedade isso que está acontecendo com ele. Então, o Andrew deixou de ser apenas um estudante vulnerável e que tinha insucesso escolar e passa a ser o Andrew. Muitas coisas acontecem nesses 3 anos de ensino médio. Você pensa em desistir, pensa em muitas coisas, mas quando você acaba botando um propósito nisso e quando você consegue alcançar, é muito gratificante. A importância de eu entregar esse diploma na mão do meu pai seria tanto poder ver a felicidade no rosto dele, quanto questão de gratidão por mim, de chegar lá e falar assim, eu consegui. E esse tem que ser o passo que a educação tem que dar. É começar a enxergar os vários Andrews que a gente tem socialmente como Andrews, como pessoas, como indivíduos, com a sua história, com a sua diferença. A gente tem que parar de chamar o Andrew de aluno e começar a chamar ele de estudante, porque aluno significa sem luz, significa alguém que não é ativo na sua formação, que não tem uma história, que ele apenas recebe o contexto que a gente quer formar. Mas quando eu chamo ele de estudante, eu digo que ele tem condição de ser protagonista da história dele, que ele tem condição de ter autonomia, que ele tem condição de viver socialmente apesar da vulnerabilidade que veio na história dele. Ele é o único que tem condição de transformar a história dele. E a educação tem esse papel de dar o suporte e dar possibilidades para esses estudantes. Essa é uma boa pergunta, o que minha mãe acharia? Creio eu que ela estaria feliz. Porque eu sou o caçula, né? Então ver o caçula se formando, provavelmente ela choraria. Foi por meio do acolhimento na escola de tempo integral que Andrew conseguiu se perceber como um sujeito capaz de sonhar e ter um projeto de vida. Ele recuperou sua autoestima, reconstruiu sua trajetória escolar e é o primeiro dos 4 irmãos a concluir a educação básica. De grão em grão, de mão em mão, de sol a sol, de chão a chão, em cada olhar, inspiração para brilhar. Imaginar, acreditar, continuar, nunca parar, fazer do sonho a direção pra caminhar. Somos a semente do amanhã, plantando o futuro pra florir na gente. Árvore dos sonhos que vai germinar, somos a semente.